Olá, meus irmãos, minhas irmãs, amigos e alunos no canal Teologia Didática. Eu sou o pastor Eliezer Carvalho, do Instituto Bíblico Didático Carvalho Cursos, e nós estamos aqui com mais uma aula no canal, tá bem? Se você é novo por aqui, dê um like aí na aula, se inscreva para tornar-se aluno do curso livre e gratuito de teologia oferecido pelo Instituto Bíblico Didático Carvalho Cursos no canal Teologia Didática. Quando você compilar mínimo 12 matérias, você pode pedir a sua avaliação, o seu provão das 12 matérias. Tirando 7, você pode solicitar para a gente o seu certificado. E aí nós vamos estar enviando para você o certificado. O curso é inteiramente gratuito, apenas o certificado tem um pequeno custo de produção, validação do seu curso livre e gratuito e também do envio pelos correios, tá bem? E aí você sendo inscrito, você pode também solicitar já a sua credencial de aluno de teologia, ou a credencial teólogo, que nós conferimos para você. Você pode solicitar pelo WhatsApp 439-2001-2860. Tá bem? Entre em contato com o Instituto e solicita a sua credencial diretamente pelo WhatsApp do Instituto Bíblico, tá bem? Mas para você se inscrever ou ser inscrito no curso livre e gratuito, obrigatoriamente, você deverá estar inscrito no canal Teologia Didática. É tudo gratuito. Para você se inscrever é gratuito, tá bem? Aí no canal, não precisa pagar nada, é só clicar em inscrever e pronto. E automaticamente, você estando inscrito no canal, você estará também inscrito no curso de teologia livre, gratuito, do Instituto Bíblico Didático Carvalho Cursos, tá bem? Nós estamos tratando sobre homilética, damos prosseguimento. Vamos ver sobre princípios no sermão expositivo. O sermão expositivo é aquele que uma porção mais ou menos extensa das Escrituras é interpretada em relação ao tema ou assunto. A maior parte desse tipo de material provém do próprio texto em pauta e o esboço provém de uma série de ideias progressivas que giram em torno da ideia principal. O sermão expositivo, portanto, como o sermão temático e o textual, gira em torno de um tema, mas na mensagem expositiva, esse tema é extraído de vários versículos em vez de um único versículo. Obrigatoriamente, o sermão expositivo deve possuir uma explicação ou narrativa. O sermão expositivo obriga o orador a extrair todas as subdivisões, bem como as divisões principais da mesma unidade bíblica que pretende expor. O sermão provém do texto e converte-se automaticamente em interpretativo. Vamos dar um exemplo de sermão expositivo. Por exemplo, o tema, a boa luta pela fé. Aí a gente vem com um subtema dizendo a moral do crente. Como deve ser a moral do crente? Ela deve ser elevada e ela deve ser firme. Aí vem um outro subtema, a armadura do crente. Como ela deve ser? Ela deve ter caráter defensivo e deve ter um caráter ofensivo. A vida de oração do crente, ela deve ser persistente, ela deve ser intercessora. Para que o sermão seja realmente expositivo, se faz necessário o expositor interpretar com cuidado cada tópico, acrescentando ideias no seu escopo. O expositor não pode sair da passagem lida, afinal está interpretando o texto. O sermão expositivo contém exposição de fatos, incidentes históricos, milagres biográficos, exposições da doutrina do amor, da justiça e do pecado.
Obrigatoriamente, o expositor deverá brilhantar sua exposição com detalhes inteligíveis. Vamos ver um outro exemplo de sermão. E agora o sermão temático, conforme Malaquias 3:1. O tema é: o salvo faz a diferença. O sermão temático ele gira em torno do tema e do assunto principal. O orador deve extrair suas ideias de um tema absolutamente bíblico, ou seja, de um versículo correlato, ou seja, que tenha respaldo na Bíblia sobre o assunto. O orador poderá dividir até 3 tópicos baseando no tema. O exemplo de um sermão textual. O sermão textual sofre a divisão lógica pelo texto. É interpretativo, ou seja, o orador vai desenrolando o escopo do sermão de acordo com o assunto escolhido. Vamos ver um pouco mais sobre o sermão expositivo e dar continuação. Ler e explicar um texto não é um sermão expositivo, mas sim uma meditação. O método de sermão expositivo tem sido pouco cultivado na atualidade porque é um método que exige muito da parte do orador. O sermão expositivo tem por finalidade deixar claro o texto bíblico, expondo o conteúdo exegético que o texto encerra. Ele se ocupa da interpretação literal ou figurada da passagem bíblica selecionada para ser explanada. A palavra expor deriva de 2 outras do latim, que é ex e ponere. O prefixo ex significa fora e ponere significa colocar. Um sermão expõe uma verdade contida num determinado texto das Escrituras. A preocupação primordial que o orador deve ter na elaboração de um sermão expositivo é a explanação do texto, ou seja, dizer o que realmente o texto quer dizer. Não fuja do texto, fique nele, explique-o, não seja mero teórico, seja espiritual, estude bem o texto, cada palavra, cada detalhe, evite a monotonia na exposição. O sermão deve ser piedoso, porque a piedade para tudo é proveitosa no dizer do apóstolo São Paulo. Sendo um sermão bíblico, exige-se que ele seja, então, espiritual. Quem? O orador. Caso contrário, não haverá conversões de almas, não haverá edificação na vida dos crentes. Quando um orador introduz na mente de seus ouvintes os pontos principais de seu discurso, conseguindo parte do seu objetivo, é preferível que os ouvintes queiram mais de que ficar bocejando na frente do orador. O exórdio de um orador preparado. Exórdio significa introdução de um discurso. Prefácio, ponto principal em resumo. O exórdio deve aparecer na introdução do sermão para prender a atenção dos ouvintes. Exórdio é natural, mesmo numa simples conversão entre adultos, famílias e crianças. Como o exórdio é importante nas conversações, isso demonstra que as leis da homilética não são artificiais, mas se baseiam numa psicologia do indivíduo. Através do exórdio, o orador consegue despertar a atenção dos ouvintes, provocar e estimular o interesse dos ouvintes, captar e atrair a simpatia. O exórdio produz a primeira impressão no auditório em relação à mensagem, direto e indireto. O direto significa a relação íntima e direta com o assunto que vai tratar. O indireto é o que vai referir de forma indireta com o assunto de que se deve tratar. O abrupto é o exórdio breve, inesperado. O generalizado consiste em passar o geral para o particular. O exórdio pode ser concernente, deve ser apropriado. Não deve antecipar a matéria, deve estar relacionado, mas não conter a ideia essencial do assunto. A ideia essencial deve vir na argumentação. Não deve ser pretensioso, deve ser modesto. Devemos ser exatos, não se deve promover mais do que se pode dar. É errado dizer o assunto que vou pregar é o mais importante da Bíblia. Toda a Bíblia é mais importante. Deve ser breve, não deve passar de 5 minutos no exórdio.
Esse ponto é muito importante. Às vezes o orador põe muita matéria no exórdio, tornando-se muito comprido. O exórdio, para ser bom, deve ser curto e breve, entendível, interessante, simples, falando do sermão relacionado com o texto. Para Cícero, o exórdio deveria ostentar estas características, ser natural, correto, entretanto artificioso, modesto, mas cheio de dignidade, calmo, para não antecipar o assunto. Métodos de preparar o sermão: escrever e ler o sermão antes de executá-lo. Vantagem desse método: habilita o orador a escrever ou redigir. Isto é importante porque esse meio orador pode tornar-se até um escritor, um jornalista. Estará capacitado para enfrentar as polêmicas, porque se preparou ao escrever. Habilita o orador a ter um estilo sempre correto, perfeito, atraente, visto que emprega palavras com bastante cuidado e segurança. A argumentação é distribuída em ordem mais convincente e dialética. Conserve melhor a unidade do sermão em prática. Evite que o orador vá ao púlpito nervoso ou preocupado com o que tem que dizer. Gasta menos tempo em dizer do que o que tem realmente que ser dito. Cite os textos bíblicos com precisão, não achologia, e não diz o que a Bíblia nunca disse. A desvantagem desse método é que o orador fica preso à leitura e pode perder o contato com o auditório por deixar de observar com segurança as reações produzidas nesse auditório. O orador fica prejudicado na parte mímica. O sermão pode se tornar monótono e acadêmico. O orador não tem tempo para ser simpático com o povo quando fica preso no seu escopo. As vantagens em decorar o sermão: tem maior possibilidade de exercitar a sua própria memória, deixa o orador livre para gesticular, para entrar psicologicamente com o auditório, parecer mais natural, impressiona mais e causa melhores efeitos. As desvantagens em decorar o sermão: o orador pode esquecer-se do que estudou, pode pôr em perigo todo o sermão e ficar perturbado emocionalmente, causando má impressão com o auditório. O orador precisa dispendiar de maior tempo no sermão do que o método anterior. Então, é muito bom quando a pessoa decora o sermão, mas é muito bom ele ter a colinha, porque se a mente falhar, a colinha está ali, tá bem? O preparo cultural do orador: ele precisa se apresentar bem perante o auditório, deve ter cuidado com os gestos, cuidar com a voz, pois ela é seu principal veículo de comunicação com o auditório. Fazer um bom exórdio, pois prende, aliás, a atenção do auditório. A cultura específica ou teológica em que preponderem conhecimentos sólidos de teologia sistemática, bíblica, histórica e ética cristã. A cultura, a todas as fontes de conhecimentos que o momento do preparo do sermão exigir ou sugerir, tais como comentários, línguas, concordâncias bíblicas, dicionários de assuntos diversos, livros com ilustrações. O orador deve ler o máximo que puder, pois deve rechear o seu sermão de ilustrações extraídas de suas leituras. O orador bem preparado é conhecido, pois é original, mesmo quando diz coisas novas. A capacidade de emitir pensamentos novos na ministração da palavra de Deus torna a mensagem mais apreciável. O orador deve se apresentar bem perante o seu auditório com roupa limpa, bem passada, deve estar perfumado, deve evitar gestos extravagantes e que tenha duplo sentido. O orador deve ser de oração, deve ser bem equilibrado, ter moral elevada. O orador jamais deve reclamar do número de pessoas que estão no auditório, mesmo que esse auditório esteja vazio. Nunca julgue que o povo está frio, gelado, etc. O orador deve utilizar apenas linguagem cristã, jamais utilizar-se de gírias, pois o sucesso ou não de sua mensagem dependerá de sua postura diante do auditório.
É importante que o orador escolha bem o texto para o seu sermão, evitando discrepâncias bíblicas. Deve utilizar o vocábulo mais polido possível, pois trata-se da mensagem entregue ao povo de Deus. Eu sou o pastor Eliezer Carvalho, Instituto Bíblico Didático Carvalho Cursos, e você está na aula homilética. Se você é novo por aqui, dê um like, se inscreva no canal para se tornar inscrito no curso livre gratuito de teologia, tá bem? Eu estou aqui concluindo mais esta aula, desejando a você as bênçãos de Deus. Até a próxima oportunidade, se Deus assim nos permitir. Shalom Adonai.